É isso aí, bom dia Brasília, bom dia Distrito Federal. Estamos aqui mais uma vez com a programação ao vivo da TV Estação 26, onde você vai poder acompanhar a gente aí pelo Facebook e também pela nossa página da TV Estação 26, ok? Você que está aí na página aí, que está no aplicativo aí, que vai acompanhar a nossa programação, você pode acessar aí o Facebook aí da TV Estação 26 e poder compartilhar, comentar, sugestões, crítica. Fique bastante à vontade aí que a gente está aqui para poder atender vocês. E a gente não vai conseguir ler as mensagens, mas após a programação, né, a doutora aqui pode estar lendo aí para vocês depois, respondendo as suas perguntas de vocês, tá bom? Mas fique à vontade, ok, galera? Quero cumprimentar aqui, né, a psicóloga Dolores. Muito bom dia, né? Seja bem-vinda aqui à TV Estação 26. Bom dia, Wellington. E Elton? Isso. Bom dia, Elton. Tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Tá aqui com vocês, né, na Estação 26. Muito obrigado. É isso aí, muito bem. A gente vai hoje estar fazendo aquele bate-papo aqui hoje, viu, com a galera. Vocês aí podem estar interagindo com a gente aí, mandando suas mensagens aí depois e compartilhando o vídeo e ver a proposta aqui da candidata a deputada distrital, né? É distrital, não é isso? Sim. Distrital. Deputada aí, distrital. Pelo MDB. MDB 15200, não pode esquecer. É isso aí. Então a gente vai fazer aquele bate-papo aqui agora. E ela vai estar falando aqui, se apresentando, né? Quem é a psicóloga Dolores Ferreira? Então, olá, bom dia a todos os ouvintes e usuários aí do Instagram, Facebook, das redes, né? Eu sou a psicóloga Dolores Ferreira, venho em prol da saúde mental e das atenções psicossociais, empoderamento das famílias, fortalecimento das organizações não governamentais, entre outras propostas, né? Bom, sou psicóloga de formação, tenho especialização na área da saúde mental, licenciatura em pedagogia. O meu envolvimento na área social já está caminhando aí para 8 anos, onde eu comecei a desenvolver trabalhos na área social em uma organização não governamental. Esse trabalho, como eu já venho colocando há bastante tempo, eu fiquei apaixonada. Quando eu me formei, o meu trabalho de curso final era para a área organizacional. Mas, chegando o convite, Elton, para ir para a área social, eu aceitei o desafio. E foi muito bom. Tanto que eu me apaixonei pela área e estou, até hoje, desenvolvendo esses trabalhos. Eu atendo na área da clínica da saúde mental, né, e faço os atendimentos também em organizações não governamentais, nas áreas sociais, desenvolvendo estratégias, novas políticas, né, sociais dentro dos projetos existentes no Distrito Federal. E dentro da instituição a qual eu trabalhei durante 7 anos, hoje eu me desliguei até para dedicar mais a esse novo momento, né, que é ser candidata a deputada distrital. É esse desafio. Então, eu estou dedicando maior tempo agora para essa questão, mas já eu volto. É isso aí, muito bem. Já são exatamente 10 horas e 38 minutos. Você está ouvindo aqui o bate-papo aqui com a psicóloga Dolores, candidata a deputada distrital aí pelo MDB. Ok, galera? Acompanha. Mais tarde ela vai estar passando aí as redes sociais, para que vocês possam conhecer todos os projetos dela. Então, vocês vão conhecer tudo sobre aí a Dolores aqui hoje, não é isso? Sim, Elton. Então, Elton, dentro da área social, muitas pessoas questionam, né? Por que essa área social? Por que escolher, né, essa área social? A área social, ela tem a social, né, a psicologia social e a psicologia social comunitária. Dentro dessa minha experiência, foi possível eu compreender qual a importância dessas organizações não governamentais. Muitas vezes as pessoas veem essa questão e o nome social confunde com assistencialismo. Eu sempre deixo claro, não é assistencialismo, mas sim trabalhar essas famílias e empoderá-las cada vez mais para que elas consigam ser independentes e sigam a vida sem muito depender tanto do Estado como de outros órgãos, né, que existem aí, que infelizmente hoje está bastante falho. É isso aí, muito bem. Vocês podem estar mandando, a galera já está entrando no Facebook ali, já estou vendo ali a galera. É isso aí, vamos participando aí, galera, enquanto a gente vai fazendo aquele bate-papo aqui. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os polos de assistência de saúde, né?
Sim, esses polos, que é um dos projetos a quais eu quero levar para as escolas públicas do Distrito Federal e para as cidades satélites com maior índice de vulnerabilidade social, com maior índice de evasão escolar e o maior índice de questões psíquicas, por exemplo. Olhar a estatística dos CAPs, como é que está esses atendimentos? Como que seriam esses polos? A criação desses polos, eles estariam relacionados às escolas públicas do Distrito Federal, em primeiro momento, as quais eu já coloquei aqui, onde há uma estatística maior, né, de evasão escolar, drogadição e violência. E afastamento dos profissionais da área de educação. Isso é importante eu frisar porque essa criação dos polos, ela vai estar abrangendo não só as famílias e os estudantes, né, os alunos, como também os professores. Dentro desse projeto, nós vamos ter uma equipe interdisciplinar que seria psicólogos, psiquiatras, neurologistas, fonoaudiólogos e os educadores que já fazem parte da rede. Por que é toda uma equipe, né, Yeliton, para formar esse polo? Porque hoje, atendendo essas crianças com dificuldade de aprendizagem, transtorno de conduta e outros fatores que existem, né, uma demanda grande na educação, eu preciso desta equipe para quê? Fazer melhores avaliações, melhores diagnósticos, para que a gente possa assistir essas crianças a atender dentro das demandas necessárias. Isso aí, muito bem. Tá aí, um belo projeto aí, né? Tomara que dê tudo certo, que seja eleito e que você consiga fazer isso, porque precisa muito desses atendimentos aqui no Distrito Federal. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho também sobre a atenção das organizações não governamentais, né? Você já, do terceiro setor, você já deu um Sim. play aí já no começo. Sim. Podia comentar mais um pouquinho sobre isso? Sim, quando nós falamos sobre políticas públicas, eu falo muito da política pública voltada para o social, que é exatamente onde entra essa atenção às organizações não governamentais, às ONGs e o terceiro setor. Então, políticas públicas não pode existir se não existir as políticas públicas sociais. Existem inúmeros outros modelos de políticas públicas, mas eu sempre estou voltada para as políticas públicas sociais, sem deixar de considerar as outras políticas, que é extremamente importante. As organizações é de extrema importância para o Distrito Federal, no sentido de que, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela atende uma demanda onde qual o Estado não consegue atender. Como, por exemplo, existem modelos de organizações que atendem a demanda voltada para a educação, outras organizações voltadas para a demanda da saúde, outras organizações voltadas para formação técnica e outras organizações voltadas para a saúde, entre inúmeras outras existentes. A que eu tenho mais conhecimento é essa que é voltada para a área da educação, né? Onde atende as crianças horário contrário à escola, deixando essas crianças em um local seguro, esses pais deixam, né, essas crianças para ser atendidas, tendo uma orientação de profissionais preparados para trazer as informações necessárias, ajudá-los nas questões da aprendizagem, organizar de forma psíquica e de forma como toda criança merece, né? Já que atende crianças de 6 a 17 anos em vulnerabilidade social, em estado de vulnerabilidade social, essas crianças são o quê? Hoje a organização ela atende 400 crianças. O que é importante saber? São 400 crianças fora da rua. Como eu venho colocando sempre, a rua ela não tem regras. Então, se eu tenho 400 crianças sendo assistidas com profissionais que têm uma preparação para receber essas crianças com respeito e dignidade, é um projeto brilhante, é importante. Então, dentro desses polos, seria importante frisar que essas crianças elas passariam horário integral também. Uma das minhas buscas, dentro dos meus projetos, na verdade da minha luta, é colocar a atenção à juventude, por exemplo, voltar ao ensino técnico, que existia, né, na época que eu estudava nas escolas públicas. Então, eu tenho ensino médio, técnico e técnico administrativo. Isso me ajudou bastante a entrar no mercado de trabalho, porque eu já tinha uma preparação. Quando eu participei de uma seleção, foi mais fácil receber a oportunidade de ser empregada. Então, o meu olhar para essa volta da escola, né,
a nível técnico, é extremamente importante. Eu quero lutar muito, muito, quando eu assim ser eleita, lutar para que seja novamente colocado nas escolas públicas do Distrito Federal o ensino médio técnico, né? E de forma, trabalhando a base também, para que essas crianças cheguem e já tenham uma preparação ali. E aí elas serão inseridas nesses cursos de nível médio técnico, onde elas vão escolher administrativo, operacional, triar as áreas que elas têm mais afinidade, porque isso é importante entre os adolescentes. Hoje existem inúmeras profissões que eles são fascinados, a tecnologia, entre outras áreas aí que a juventude, né, do século XXI está apaixonado. E profissionalizar esses jovens, para que quando eles terminem esse ensino médio, eles já tenham uma direção profissional, uma direção psíquica mais organizada, não deixar de atender essa juventude. Sim, que hoje os jovens terminam o segundo grau, não sabem nem o que vai fazer, né? Não sabe o que quer da vida. Quando termina, né? Quando termina. Então, eu acho que é importante essa matéria voltar. E outras também, né, que tiraram, né? Eu acho que é o PIO, né? Era PIO? Sim, tinha o PIO, SPB. SPB, eu sou do tempo das escolas públicas, as quais tinha excelente qualidade. Então, o meu primeiro acesso ao dentista foi nas escolas públicas do Distrito Federal. Como eu coloco, e a minha história, como a maioria das pessoas, né, de muitos da minha idade que moram no Distrito Federal hoje, não que eu seja velha, tá, gente? Mas o que acontece? Chegou de uma outra cidade, cheguei do estado da Bahia junto com meus pais, as quais todos em busca, né, de melhorias, de moradia, de sucesso para os filhos, já que tem essa história aí do interior do Nordeste que é um pouco difícil, então as pessoas migram, né? Migravam muito mais que hoje para o Distrito Federal, com a esperança de que novas oportunidades para os filhos. Assim é a minha história. Então eu venho de escola pública, do tempo em qual usava ainda o escudo, o uniforme padronizado, nós tínhamos toda uma estrutura. Então eu quero que esse olhar que foi extremamente importante para mim com relação à educação pública, ela retorne. Porque você tem uma preparação maior. Então, quando as pessoas... Como você conseguiu chegar a ser hoje psicóloga, ter toda essa formação? Através da educação. E a minha educação base foi a escola pública, né? Com muito trabalho, os meus pais, principalmente a minha mãe, né? Com muito cuidado, direcionando sempre da forma que era possível para que estude. Porque só a educação pode tirar você de inúmeras situações e do estado com o qual você encontra. Na psicologia se fala muito que nós somos produto do meio, né? E é verdade, mas você pode ser diferente. Então você tem que escolher qual meio você pertence e fazer de tudo para que você consiga seguir de forma organizada. Mas é lógico que quando uma criança que está fora da escola, ela pertence a um bairro onde o índice de violência é maior, de drogadição, escolas de péssima qualidade, onde não há uma creche, infelizmente ela será o produto do meio, né? Com certeza, é isso aí. São exatamente 10 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui com um bate-papo aqui com a psicóloga Dolores Ferreira, candidata a deputada distrital pelo MDB. Então, você está acompanhando esse bate-papo aqui, conhecer ela mais, as propostas dela, né? O que ela vai poder fazer para melhorar o Distrito Federal. É isso aí, você pode acompanhar, depois ela vai estar passando nas redes sociais para que você possa analisar, ok? E também, lá na nossa página, nós temos muitos vídeos de candidatos, candidatas, né? Vocês também podem estar analisando. Esse é o nosso objetivo da TV Estação 26, viu, Dolores? Contribuir Sim. com a democracia, dar oportunidade para que todos os candidatos que tiverem interesse passem por aqui, tá? Para que eles possam ter fala, que tem muitos aí que não conseguem nem na rádio, nem as rádios estão recebendo. É verdade, olha, vocês estão de parabéns, o programa é um sucesso. Todas as vezes que eu venho aqui,
As pessoas me acompanham, aqui é uma forma, sim, de divulgar o nosso trabalho. Sabemos que essa política ela vem de forma bem diferente, onde os recursos estão extremamente organizados, direciona, democratizando, de certa forma, e padronizando os candidatos. Porque é importante pensar que a política ela não pode ser elitizada. A política ela tem que assistir a população. O político ele tem que estar ao alcance de todos, né? E principalmente conhecer as propostas de todos os candidatos, saber o que ele pretende fazer com projetos, com políticas públicas, para o quê? Para uma nova sociedade. Essa sociedade a qual é a responsável pela escolha também do candidato. Eu sempre coloco isso para os meus eleitores, que ele tem todo o poder na mão, que é o título. Então, muitas vezes, quando eu estou em algum local onde eu percebo que essa questão do poder aquisitivo é o que chama muita atenção, eles ainda relacionam a questão do candidato, da política, com o favorecimento, eu tento sempre desconstruir esse pensamento. Porque nós temos que entender que os candidatos, as pessoas que estão aqui como eu, candidata distrital, eu tenho que ter projetos que assistam a sua comunidade, a sua cidade, o seu bairro, a sua região administrativa. Isso que é importante. Então não adianta o favorecimento agora, como nós sabemos que infelizmente ainda existe, para aqueles que têm um poder maior, só que aquele momento é só aquele. Ele vai passar, aquelas pessoas que se sujeitam a aceitar ou trocar o seu voto por trocas, por valores, infelizmente ela vai continuar no mesmo lugar durante os 4 anos, porque aquele político que ofereceu para ele aquela troca, seja lá qual foi o favor que ele fez, essa troca vai ser 4 anos, ele só vai voltar daqui 4 anos. Ou seja, ele não vai fazer nada pelo seu bairro, nada pela sua cidade, nada pela sua família, nada pela educação, nada pela segurança. Vai continuar tudo da mesma forma. É muito importante as pessoas compreender a importância e o poder que elas têm nas mãos, que é o voto consciente. É isso aí, muito bem. Sem falar também, Dolores, tem muitos candidatos aí que já estão contando como está ganho, viu? Infelizmente, tem pessoas que já negou vir aqui, falou que só ia em emissora que tinha alta audiência. Falei, beleza, obrigado. Está o convite aberto aqui. Que é totalmente gratuito, a gente não cobra nada de ninguém. Sim. E assim, várias pessoas já falaram assim, vários candidatos estão se sentindo já ganham. Então, cuidado, viu? Essas eleições desse ano vai ter surpresa aí. Então, não conta muito com as coisas, não, que você pode ser surpreendido no final. É verdade. E, Elton, isso é importantíssimo frisar. Eu vejo muito essa discussão, essas estatísticas falsas aí, que fulano está com tanto por cento, que... Olha, o que eu vejo eu ando muito, as pessoas estão extremamente indecisas, como você falou, vai ter muita surpresa, porque às vezes onde você menos espera, a pessoa está avaliando as suas propostas, já conhece você do meio, você faz parte, de fato, de um trabalho voltado para políticas públicas sociais, voltado para outras políticas, isso é importante. Então, aquela questão do voltar de 4 em 4 anos, tem aquela crítica na mídia o tempo inteiro. Hoje você vai abraçar, voltar e abraçar? Não, você tem que estar sempre ali. Claro que nós não vamos chegar em todos os lugares do Distrito Federal, eu não vou conhecer todas as pessoas. Mas onde eu busco a maior parte dos meus votos, eu faço questão sim que as pessoas me conheçam. Quando eu ando nas ruas, as pessoas se assustam, porque elas criticam, não vou votar, esse ano eu não vou votar, por isso, por aquilo, e elas associam a minha imagem a pessoa que está entregando. Uhum. É você mesma? E ficam extremamente sem graça. Eu falei, isso mesmo, mas é importante colocar o que vocês pensam. Por quê? Porque é exatamente o que eles colocam. Você indo pessoalmente, eu posso conhecer um pouco sobre você. Não quer dizer que eu vou conhecer tudo, mas eu vou conhecer um pouco sobre você. Então eu faço questão. Além das pessoas que estão, a maior parte, como voluntários comigo, toda uma assessoria, as pessoas, eu agradeço imensamente pelo carinho que eu recebi. Como candidata a primeira vez, eu estou tendo um resultado muito positivo. Sinceramente, eu não esperava, Eu não sei se eu estou ganha, Wellington e Elton. Mas o que eu quero colocar é que, de alguma forma, eu já agradeço imensamente todo o carinho que as pessoas têm me recebido nos lugares aonde eu vou, principalmente os lugares onde eu já sou conhecida.
né? Então é isso aí, nós temos que ter respeito, humildade para entender que estamos caminhando para um novo modelo político, né? Com certeza, sem falar que está num jogo, né? É um jogo. É um jogo. Às vezes você pensa que está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. É e verdade. Assim, então as pessoas têm que ter mais humildade mesmo. Tem muitas pessoas aí que estão tão difíceis, viu? Sim. Mas faz parte da política, né? Infelizmente. E Elton, é importantíssimo falar sobre essa questão aí desse jogo, porque é um jogo, né? Onde mexe muito com as nossas emoções. Mexe bastante. Tem dias que você pensa, o que está acontecendo, né? Mexe muito. Eu, sou mãe, sempre trabalhei fora, né? São meus 3 filhos, todos os meus 3 filhos, cumpri a licença maternidade, voltei para o mercado de trabalho, faço questão de estar lá para empoderar cada vez mais mulheres, colocar que assim como nós cuidarmos dos nossos filhos e trabalhar com responsabilidade, cada vez melhorar mais a nossa formação profissional, que é de extrema importância, e valorizar. Então eu respeito muito, muito essa questão de nós mulheres estarmos aí disputando aí uma vaga aí para a Câmara Legislativa, para legislar com responsabilidade, porque nós sabemos, né, a importância que é essas políticas públicas, as necessidades que existem hoje, que são as creches, né? Dentro dos meus projetos tem esse olhar forte para as creches nas regiões Paranoá, Itapuã, Planaltina, Celândia, Samambaia, Riacho Fundo, Gama, os lugares onde eu tenho andado, e essas são as maiores queixas. Como que nós podemos trabalhar se as cidades que mais empregam é Brasília, que é o centro, é distante. A maioria das creches, elas fecham 5 horas da tarde. Como é que essas mães vão sair 5 horas da tarde para buscar seus filhos, se às vezes elas trabalham bem distante da sua moradia? Esse olhar aí, de melhores creches, onde atenda em um horário específico essas mães, para que elas possam trabalhar e voltar com tranquilidade. Empoderar todas essas pessoas, e principalmente juventude, a família, mulheres e crianças. É isso aí, muito bem. Estamos aqui com um bate-papo aqui com a candidata a deputada distrital, né, psicóloga Dolores Ferreira, do MDB. Você pode estar acompanhando aí nossa programação, você que está aí no Facebook, aí, muito obrigado pela audiência. Você que está ouvindo a gente pelo aplicativo da TV Estação 26, pode estar acessando lá o Facebook, você pode estar mandando lá seu comentário, lá, curtir lá. E curte também a nossa página aí, tá bom? Da TV Estação 26, deixa seu comentário. E também inscreva na nossa página no YouTube aí, TV Estação 26, que esses vídeos vai ficar todos salvos lá, para que vocês possam conhecer os candidatos e até mesmo aqueles que foi eleito, né, que estão falando aqui, depois as pessoas podem comparar o vídeo, né? Isso, vamos ver se realmente importante. Essa pessoa é isso que ela falou, Eu vou voltar, né? aqui, viu? E Elton, certeza, eu vou voltar, vezes. sim. Então tá, vamos entrar aqui mais, dando continuidade aqui aos nossos bate-papo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a atenção da saúde mental, né? Dos professores, né? Médicos, policiais, bombeiros, etc. Sim, a minha atenção com relação à saúde mental também é voltada para a saúde mental de professores, médicos, policiais, bombeiros e militares, né? Conselheiros tutelares do Distrito Federal. Dentro dos meus projetos tem uma proposta que é colocar conselheiros tutelares dentro das delegacias, né, onde esse profissional ele tem um preparo maior para conduzir questões, por exemplo, como o feminicídio, a violência, crianças e adolescentes, entre outras questões. Porque desta forma desburocratiza esse acesso às pessoas, que, por exemplo, existe uma vítima, ela vai dar uma queixa, ela se sente extremamente desamparada. Tendo um conselheiro tutelar dentro de um desses espaços, que seriam as delegacias onde atende essas vítimas de violência, possivelmente que ele se sinta mais confortável para colocar, para ser acolhido naquele momento de sofrimento. Uma das questões aí. Essa saúde mental dos professores é devido ao quê? A minha experiência. Como na organização, que é o Instituto Aprender, que fica dentro do Parque Urbano Vivencial do Paranoá, onde eu atuei durante 7 anos como coordenadora geral lá da área da psicologia. O que eu deixo claro? A queixa sobre o sofrimento ao qual os professores das redes públicas de ensino passam hoje. Não é fácil você lidar com um transtorno opositor,
com crianças com hiperatividade, entre outros síndromes existentes. Não é fácil. Hoje o professor, com essa lei da inclusão, ela não foi extremamente organizada, então os professores muitas vezes, eles se sentem cansados, sem condição de atender aquela criança que foi colocada ali dentro da sala para ela. Então, não é fácil. É uma classe que está extremamente adoecida, são os professores das redes públicas. Os professores das redes particulares brigam comigo quando eu falo que eu sou a rede pública, mas é que tem um sofrimento geral, sim, dos professores. Mas esse sofrimento que eu tenho conhecimento hoje é maior na rede pública de ensino. Porque o professor, quando ele tenta colocar a posição, corrigir uma criança, disciplinar ali, que isso seria um trabalho dos pais, que a educação ela começa em casa, esse professor ele recebe ameaças, ele fica com medo. Por quê? Sabemos hoje que a violência ela está, né, extremamente alta. E a violência hoje ela não está escolhendo idade. Então as pessoas estão extremamente agressivas, começa desde a base, onde não se sabe o que acontece dentro desses lares, que essas crianças vão para as escolas extremamente desorganizadas. E o que acontece? O professor ele acaba ficando responsável. Tem professor que tem que cuidar da higiene pessoal das crianças que vão para a sala de aula. Tem professores que têm que cuidar da alimentação daquela criança. Então, muitas vezes, a criança está com um comportamento diferente, porque ela não tomou café, ela está adoecida, e o professor, ao invés de estar alfabetizando, educando aquela criança nas questões cognitivas que ela precisa ter, os estímulos, ela está o quê? Cuidando de questões físicas, né? Dos cuidados básicos, que são da responsabilidade da família. Então, os professores eles estão entrando nesse adoecimento devido a grande responsabilidade que hoje muitos têm na rede pública de ensino. E são as maiores queixas. Medicação, tem pais que a criança toma medicação controlada, como, por exemplo, a Ritalina. Os pais passam a responsabilidade para a escola. Em alguns casos, tem até algumas exceções, que é possível, sim. Eu compreendo isso por relacionar com essas crianças, né? Por estar ali dia a dia e saber que na instituição muitas vezes a gente tem que medicar a criança, porque dependendo do horário, aquela criança não vai estar em casa para a mãe dar essa medicação. Mas muitas vezes a mãe ela passa total responsabilidade para a escola. E temos que entender que a responsabilidade da educação, a primeira educação, os valores, é em casa. Não é responsabilidade da escola. A escola é uma extensão dessa educação, dessa condição de alfabetizar, de preparar essa criança para que ela consiga passar, né, as séries de forma perfeita, sabendo ler, sabendo escrever, lidando com as dificuldades que ela venha a ter. Essa sim é a responsabilidade da Secretaria de Educação, dos professores, de toda uma equipe. Eu sei que no Distrito Federal as escolas, elas sempre são bem conceituadas. Por quê? Os professores, eles são extremamente interessados. Mas chega uma hora que não tem jeito. Vai adoecer, vai ter o afastamento, vai faltar professores, vai faltar uma educação de qualidade. Então é isso, Elton. É isso aí, com esses fatores, tudo que você colocou aí, é onde vem a avaliação do ensino médio aí, né? A avaliação do ensino médio. Ficou péssimo, né? Isso. Então, assim, aí engloba essa parte que você acabou de falar, essa estrutura familiar, né, nas escolas, dando mais trabalho para os professores, né? Sim. E também englobando também outras partes, que é a estrutura da escola também, que tem muitas escolas aí também que estão em condições de dar aula também. Aí juntam uma coisa com a outra, e aí quem sai prejudicado é os alunos. Né? São e os professores, né? São os alunos, olha que interessante, são os alunos, os professores e a família. A família que preocupa, né? Que tem a família que não preocupa. Sim, que tem a família que não dá muita importância para isso. Ele acredita que se o filho foi para a escola, ele já cumpriu a obrigação dele. E não é só isso. A família tem que mudar o olhar com relação a essa relação que ela tem com as escolas. Então, o filho, não basta você colocar o teu filho só para ir para a escola. E não saber se realmente ele foi para a escola,
como ele está na escola, ele está tendo um bom desenvolvimento, ele está conseguindo aprender, o professor tem alguma queixa a respeito dele. Então, assim, essa necessidade do envolvimento das famílias com a educação é extremamente importante. Não pode perder esse vínculo. A escola tem que estar relacionada, sim, às famílias. Não é responsabilidade da escola educar, criar e resolver e decidir questões que são de responsabilidade da família. A escola ela é preparada voltada para o aprendizado do aluno, né? É voltada para a aprendizagem, para capacitar os sujeitos para que eles sigam uma vida com condições, porque, como você falou, termina o ensino médio, será que ele está preparado? E aí você volta a olhar e pergunta, Elton, de quem é essa responsabilidade? E onde houve essa falha? Foi na família? Foi no sistema educacional? Foi nos professores? Não, é todo um sistema. Então, primeiramente, esse olhar aí da família, estar atento sim às condições. E como você falou, hoje as escolas públicas do Distrito Federal estão extremamente sucateadas. Extremamente. Você vai em algumas escolas públicas do Distrito Federal, é terrível. São banheiros quebrados, salas de aulas destruídas, cadeiras que oferecem riscos, quebradas. Ou seja, que governos são esses que têm passado ao longo desse tempo, que não têm olhado para o sistema educacional do Distrito Federal, não têm olhado para o sistema de saúde do Distrito Federal, não têm olhado para essas questões da segurança do Distrito Federal. Então, está extremamente abandonado. Então, se hoje você não vai escolher o teu candidato olhando quais são as propostas, não é promessas. Olha, aquela questão de você acreditar que você vai criar projetos fantásticos, mirabolantes, isso é conversa. Você tem que partir de algo que você já tem conhecimento. Por isso, o meu objetivo em levar os polos de assistência à saúde mental para a Escola do Distrito Federal. Quando eu falo sobre essa necessidade de melhorar a questão da educação e fortalecer essas famílias, é porque eu tenho essa experiência dia a dia. Porque eu conheço toda essa demanda. É diferente. Então, tem que ficar muito atento aos candidatos que fazem promessas fantásticas, porque não existe mágica. Existe trabalho. Isso não é fácil. Independente dos resultados que se venha a ter, eu vou continuar ainda com esse projeto, com o meu objetivo de chegar lá. Vai ser bem mais difícil, porque nós sabemos que precisamos de apoio. Como eu tenho muito apoio há tempos, que é o meu Federal Filipelli 1515, e agora, nossa nova proposta, e que é a melhor que existe hoje para governador do Distrito Federal, é o candidato mais bem preparado hoje para assumir o Distrito Federal, que é o Ibanez Rocha, 15. Por que eu falo isso? Por conhecer a história dele, e entender, assim como a minha, que nós viemos de base, né, onde a educação foi o que nos modificou, foi o que nos transformou, ser diferente muitas vezes do meio ao qual nós vivemos, foi a educação. E ele, assim como ele, o Ibanez e o nosso federal, né, que é o meu federal, Filipelli, eles defendem muito essa questão desse olhar para políticas públicas também voltado para as políticas públicas sociais, que eu estou firme aí para buscar esse apoio. E eu, sinceramente, de coração, quero muito que dê tudo certo, que ele chegue lá, junto com o meu federal, comigo, com outras pessoas que têm projetos excelentes, para que nós consigamos mudar um pouco essa história aí. Porque as promessas que está sendo colocada hoje, vou aumentar a educação, vou melhorar a saúde. Por que a pessoa, o governo que está atual, ele não fez isso em 4 anos? Por que eu tenho que ir para dentro de um hospital e eu tenho que pôr pulseirinhas de cor e ficar ali esperando a minha vez da cor chegar? Esperando a morte chegar. A né? morte chegar. Muitas vezes é a morte, né? Então, atendendo dentro da instituição, nós, de instituições organizacionais, ONGs,
nós não temos suportes. E o governo, quando ele entra, e principalmente esse atual, nós passamos muitas dificuldades. As quais, se uma criança se machuca, quantas vezes eu sei que não pode, pela lei, pegar essa criança e colocar dentro do meu carro. Mas eu tinha que escolher entre socorrer a criança e correr o risco de infringir alguma lei. Então, eu pensava na saúde da criança. Pensava na vida, né? Pensava na vida, em socorrer. Então, pegava a criança. Então, o Hospital do Paranoá, conheço bastante profissionais que atuam ali. A doutora Thelma, que é pediatra lá do posto de saúde do Paranoá, que é uma pessoa muito envolvida nessas causas, tem ajudado bastante a gente nessa área da saúde. Enfim, quando você chega com a criança de uma instituição dentro desses hospitais, é que você vê, né? O descaso, a necessidade, a falta de profissionais, mas aqueles que estão lá dentro do hospital ali do Paranoá, onde eu tenho realidade, Paranoá, Planaltina, é que eu vejo o quanto aquelas pessoas, aqueles profissionais da área de saúde sofrem, o quanto eles se esforçam para atender, dentro da medida do possível, as vítimas que chegam lá. E são inúmeras. Então, sempre que eu cheguei com crianças necessitando de atendimento, pelos profissionais, eles atendiam com muita boa vontade. Mas as questões físicas, da estrutura, do quadro, da gestão, que muitas vezes deixava a desejar. E a gente tem que entender, não é culpa do servidor. É culpa de um sistema desorganizado, que encontra aí nesse momento. Então, é muito sofrimento quando você chega em uma dessas redes públicas de saúde e você ver as pessoas chorando porque sabe que a qualquer momento pode perder ali uma pessoa querida e não ter estrutura. E o que é pior, existem valores para isso. Então, esses valores eles têm que ser destinados de forma organizada para a saúde, educação e segurança. É isso aí, muito bem. São 11h11, horário de Brasília. Estamos aqui com aquele bate-papo aqui com a psicóloga Dolores Ferreira, candidata a deputada distrital pelo MDB. Então, você pode estar acompanhando, vocês que estão ali no Facebook, estão vendo lá um monte de mensagem lá. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Você que está acompanhando a gente também pelo aplicativo da TV Estação 26 aí, qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? Que tem várias pessoas acompanhando a gente agora. Que bom. Então, muito obrigado aí pela audiência. Que vocês compartilhem esse vídeo aí para que chegue a mais pessoas, né? Entra na nossa rede Estação 26 aí, tem vários vídeos para que você possa analisar seu candidato, sua candidata, tá? Que possa representar todos nós aqui no Distrito Federal. E votar consciente, esse é o objetivo. Não votar por indicação. Tudo bem, a pessoa indicou, mas analisa a pessoa. Sim. Às vezes a pessoa está indicando também a pessoa errada, né? Sim. Então vamos analisar a pessoa, vamos ver o que ela tem a oferecer para o Distrito Federal. Então isso é importante. Não seja qualquer um, né? Que nem que você acabou de colocar aí. Às vezes tem deputado distrital fazendo promessa aí, coisa que é de candidato, que é de deputado federal. Então, vamos analisar. Então, precisa Exatamente. conhecer o sistema, o que é a função do deputado distrital, o que é a função do deputado federal, do senador, do governador. Então, isso, a comunidade são obrigados a saber. Não é isso? Sim, é importantíssimo entender essas relações, né, entre o candidato a distrital, o federal e o governo. Por quê? Eu preciso que o federal, a qual eu venho trazendo aí, mostrando, apresentando junto com o meu nome, que é uma pessoa que participa comigo e eu vou precisar dele, porque tem poderes que só o federal vai poder me ajudar. Tem projetos a quais eu estou desenvolvendo que eu vou precisar do apoio do federal, dos federais. Então, nós precisamos entender isso. Então, o distrital ele vai estar voltado para as questões mais do Estado, né? O federal ele pode chegar a ajudar, concretizar projetos que o distrital coloca. Então, eu preciso do apoio do federal, né? Saber que ele pertence a uma outra hierarquia, mas que nós estamos todos juntos para quê? Para trazer benefícios à sociedade, trazer melhores condições de moradia, segurança e saúde às comunidades. As cidades. Eu falo muito comunidade, eu fico muito voltada ainda para o interior, que são comunidades. Mas são as cidades, né, satélites, as regionais, existentes aí no Distrito Federal. É isso aí, muito bem. Vamos falar um pouquinho agora, mudar de
direcionamento. Vamos partir agora para a área da moradia, né? Vamos falar um pouquinho sobre a moradia aqui no Distrito Federal. Eu gostaria que você avaliasse aí esse sistema que está sendo dividido, né, das moradias. Você sabe que teve muitos problemas aí de pessoas que até falsificaram documento para que conseguisse um apartamento daqueles, né? Sim. E muitos pegaram e venderam ainda o apartamento. Acho que foram uns 300 e poucas causas que teve aí que eu fiquei sabendo. E assim, e aquelas pessoas que realmente está escrita, não sei quantos anos, são pioneiros do Distrito Federal, que está escrita aí nessa unidade aí para poder conseguir um local para morar e não conseguiu. E outros chega, né, e passa por cima de tudo aí e acaba conseguindo algumas coisas. Eu gostaria que você só fizesse uma explanação aí sobre a habitação do Distrito Federal. Então, esse sistema habitacional do Distrito Federal começou com excelentes intenções. Lembramos que começou todo esse movimento ainda na época do governo do Roriz, né, onde até hoje tem a fama, né? As casas eram do sistema habitacional que se chamava X e hoje é a CODAB, né? E as pessoas sempre relacionavam as casas como as casinhas da X, ou as casinhas que o Roriz dava. Tem toda essa história aí voltada aí para o nosso governador, né, que foi governador várias vezes de Brasília, o Joaquim Roriz. É importante pensar que dentro de um sistema habitacional tem que ter estrutura e organização. O que foi possível perceber foram inúmeras injustiças feitas com relação a esse novo modelo de moradia, que era a CODAB. Ou seja, tentaram fazer todo um sistema mostrando para a população que era organizado, e o que foi possível e chegou à mídia, a todo o noticiário, é que não que existe uma máfia aí por trás desse sistema inteiro. E essas pessoas, as quais são mais prejudicadas com todo esse sistema, são as pessoas que de fato precisam de uma moradia. Não é gratuita, lembrando, essa moradia ela não é gratuita. Ela tem um valor significativo relacionado a todo o poder aquisitivo das famílias. Mas o que eu vejo, além dessa desorganização, como você falou, teve pessoas que pegaram esses imóveis que não precisam, que moram em outras cidades que a gente sabe, e que está ali ocupando, alugando, ou deixando alguém morar ali. Então, que país é esse onde as pessoas só pensam em se dar bem e está sempre aproveitando oportunidades de forma ilegal? Isso não é bom. Temos que mudar rapidamente esse olhar do favorecimento, da facilidade, do se dar bem sempre, né? Temos que cuidar disso. Que modelo de pessoas é este que nos tornamos, né? Que eu sei que eu tenho condições de comprar um imóvel, eu já tenho um imóvel pertencente, mas eu não posso perder a oportunidade, porque o Estado está dando, né? O governo está dando ali, em sentido figurado, de alguma forma vai custar bem menos do que eu comprar um imóvel. Então, assim, é pensar no outro e não pensar só em você. Então, colocar isso em pauta é importante. Reorganizar essa estrutura aí da CODAB para que as famílias que de fato precisam receber esses imóveis sejam beneficiadas, sejam favorecidas. E saber também um pouco o perfil dessas famílias, porque eu sempre coloco isso. Eu frequento muito o Paranoá Parque, atendo algumas pessoas do Paranoá Parque de forma voluntária na área da psicologia e venho colocando sempre o sofrimento que aquelas pessoas enfrentam. Ou seja, construiu toda aquela estrutura, lá dentro não tem. Agora, no do Paranoá, uma quadra, surgiu uma UPA, um postinho lá, né, que está atendendo aos poucos, mas não atende todo mundo. Ou seja, não tem estrutura, não tem escola, não tem segurança, não tem saúde, não tem transporte. As pessoas têm que se direcionar à avenida principal do Paranoá para poder ter acesso a um ônibus, para quê? Para ela ir trabalhar. Então, como que essa pessoa ela vai ter condições psíquicas de acordar cedo e saber que ela vai ser assaltada? Primeira questão, que é o que eles mais colocam para mim. Ele não chega nem na parada com o celular, não vai dar tempo. Muitas vezes eles têm que voltar em casa para pegar novamente o valor do transporte, porque no meio do caminho ele foi assaltado. Então, como que eu posso proporcionar moradia, falar
o governo facilita esse sistema de moradia, se eu não penso na organização antes. Primeiro eu tenho que construir escolas, primeiro eu tenho que construir creches, primeiro eu tenho que construir postos de saúde ou até hospitais, primeiro eu tenho que colocar o policiamento dentro desses locais de moradia, onde vai atender a maior parte ali de todos, porque eu sei que não é possível colocar um posto policial dentro de cada condomínio daquele, porque é grande. Mas colocar a presença maior, né, para ter uma ordem, ter uma organização melhor. Então, é esse olhar que eu tenho, é reorganizar essa questão da moradia, de fato, favorecer aqueles que necessitam, fazer uma nova triagem desses documentos, avaliar os fatores e as necessidades, e principalmente estruturar esses locais antes de ceder, de passar para a responsabilidade dessas pessoas. Como eu coloco, o que é importante ver também, e Elton, com relação a essas moradias, é que as pessoas que assumem essas moradias, elas vêm de cidades satélites distantes. Então, a maioria delas perde o emprego, né? Perde os empregos, e as pessoas entram no estado de vulnerabilidade social. Quantas famílias estão em sofrimento ali? Isso eu estou falando do Paranoá Parque, ao qual eu tenho acesso. Imagina outras unidades, né? Unidades. É isso aí, muito bem. Já que a gente já deu uma entrada na parte do transporte, vamos já partir, porque já estamos chegando quase ao final, viu? São 11 horas e 20 minutos, já estamos quase uma hora aqui, viu? Muita coisa para falar. Vamos falar um pouquinho do transporte do Distrito Federal, que também é um dos casos seríssimos, né? Sim. Além de a gente ter um transporte muito caro e assim não atende a comunidade como deveria ser atendido. Então, ônibus lotado, ônibus, você às vezes fica até dependendo dos horários, você fica até uma hora e meia numa parada esperando um ônibus. Sim. E aí é onde dá oportunidade para as pessoas que gostam de fazer as coisas erradas, né? Assalto, exatamente. Essa questão que você colocou lá do Paranoá Parque. Sim. Né? Então, o transporte também, eu acho que também faz parte desse meio que a saúde, né? Junta a saúde, junta a segurança, tudo, e o transporte faz parte do mesmo grupo ali. Sim. Né? Porque, tipo assim, são as questões sociais que transformam o sujeito futuramente com as questões psicossociais. Com certeza. Você sai de casa, Sol Nascente. Vou dar um exemplo aqui, que você deu um exemplo de lá, vou dar um exemplo do Sol Nascente. O Sol Nascente, o trecho 3 e outros trechos aí, não sei se você tem conhecimento. Sim. Antes tinha aquelas vans, né, que entravam em todos os locais, Sim. porque o Sol Nascente sabe que as ruas tem lugar que era ótimo aquelas vans. Usei muito. Aí tirou as vans, né, e colocaram os micro-ônibus. Aí deu uma diminuída. Aí agora tiraram os micro-ônibus e agora só tá os ônibus que tem horários para entrar. A partir de 10 horas da noite os ônibus não conseguem entrar lá mais, porque ficam com medo de ser assaltado e tal. Sim. E aí o que acontece? Os moradores às vezes tem que sair 5 horas da manhã a pé para vir andar 5 quilômetros para pegar ônibus. Então, assim, no Distrito Federal, na capital do Brasil, a gente vê aí uns relatos desses, é muito triste, né? Sim, muito triste em pleno século XXI, a capital do Brasil, como você colocou, ter um sofrimento tão, né, grande. Para quê? Para essas pessoas se deslocarem das suas casas, correr riscos, risco em todos os sentidos, né? De saúde, segurança. Para quê? Para ir trabalhar, para cumprir com as suas obrigações, pagar todos os impostos existentes aí. Ou seja, ele tem que pagar a conta de luz, ele tem que pagar a conta de água, ele tem que pagar o IPTU, IPVA, ou seja, se ele tem carro, ele tem que pagar o IPVA. Ou seja, como é viver num país onde você paga impostos altíssimos e você não tem qualidade em nada? Né? A capital do Brasil. Porque muitas vezes você chamou a atenção por uma coisa interessante, a capital do Brasil. Mas eu não vou muito longe, não. Ali no Paranoá tem bairros novos que estão surgindo ali por trás. Na verdade, não é tão novo assim, já existe há um bom tempo lá. Agora chegou uma escola lá. Mas, assim, parece que você está num lugar muito distante, que não é a capital. Que você não está próximo da capital do Brasil. É estranho você estar dentro de um bairro e se sentir como se você estivesse em um local onde nunca houve uma gestão, onde os governos não têm conhecimento. É a sensação que eu tenho quando eu estou em alguns lugares aqui em Brasília. E eu não de me causar estranheza. Isso, para mim, é interessante colocar, porque quando eu cheguei aqui com a minha mãe, né, em Brasília, eu morei na Celândia. E a gente morava em barracos aqui.
E eu não estranhava tanto. Hoje, tem locais que eu vou, ainda hoje, e eu estranho como é a situação daquelas pessoas. Sem saneamento básico, sem escolas, sem nenhuma nada que pode proporcionar qualidade de vida para aquelas pessoas. E aí, nessa época, é onde entra aquele sofrimento que eu fico, às vezes, muito brava. Esse local que eu estou colocando, eu frequento ele, não é de hoje. Mas tem pessoas que têm a coragem de ir lá, fazer filme, colocar, tirar as fotos e colocar. Isso, infelizmente, não pertence a essas pessoas. Fiquem atentos a esses comportamentos. Fiquem atentos a essas questões aí dos políticos. Então, é como você falou, o transporte do Distrito Federal é uma negação. Hoje, o meu filho, para vir da universidade, ele tem que pegar 2 ônibus. Por que não facilitar a vida das pessoas? Né? Das pessoas que dependem de ônibus, de metrô. Por que não facilitar? Quanto dinheiro jogado no esgoto e não investido no transporte público do Distrito Federal? Jogado na mala. Então, né? Quanto dinheiro público não é jogado da saúde, educação, transporte, moradia, jogado no esgoto? E é importante as pessoas pensar que as pessoas que estão buscando aí, né, um local, uma posição aí na política, como um federal, distrital, governo e Senado, que você tem que ter responsabilidade, sim, pelas pessoas as quais essas pessoas têm confiança em você e estão te dando um voto. O voto já fala, voto de confiança. Então você tem que fazer por merecer. É o mínimo que você tem que ter. Respeito pelas pessoas, fazer merecer aquilo que você propõe para a sociedade. Então não vá ofertar coisas mirabolantes, projetos futuristas, mágicas, que isso não existe. Vamos trabalhar com a realidade. Vamos olhar para as escolas públicas do Distrito Federal, que estão todas saqueadas e destruídas, né? Vamos olhar para os hospitais também que estão na mesma situação. Vamos olhar para as delegacias que estão inúmeras e fechadas. Porque o que eu coloco? Tem pessoas que estão aí candidatas a governo e falam, eu vou colocar mais polícia. Nós não temos que estar investindo somente nesse sentido em segurança. Temos que investir em segurança? Sim. Mas nós temos que primeiro investir na educação de base. Quanto mais educação as pessoas têm, quanto mais acesso de qualidade à educação as pessoas têm, a educação de qualidade, ela transforma. Menos policial eu vou precisar ter. E as delegacias, elas não vão ter que estar fechadas porque não tem policiais, porque os policiais estão adoecidos, porque não existe uma gestão organizada para estar mantendo aquela delegacia ali aberta. Mas sim porque ela não é necessária. Por quê? Porque eu investi primeiro em educação. Primeiro eu investi nas famílias. Então, o que pensa uma pessoa que ela quer colocar um policiamento ostensivo nas ruas? Ele está dizendo o quê? Vem cada vez mais formações inadequadas e nós vamos preparar com a polícia. E não é assim. Tem pessoas que chegam, né, à violência, à agressão, porque ela não teve uma base familiar. Ela não teve uma educação de qualidade. Então, temos que olhar, sim, para essa base, a infância. Eu sou apaixonada pela psicanálise, então eu sempre coloco um pensamento aqui, né, que muitas coisas estão sim na nossa infância. Muitas coisas do nosso comportamento está relacionado à nossa infância. Então, como que aquela criança foi recebida pela família, como a criança foi amada pelaquela família, como a escola recebeu aquela criança, como é que é o espelho a qual essa criança vai se tornar aí no futuro. Então, pais são exemplos para os filhos, a educação é exemplo para essa nova juventude, a saúde, esses novos gestores que estão aí se preparando, né, para chegar lá, e eu quero fazer parte aí dessa equipe, com qualidade. Muito bem, e também a educação também tem que acompanhar a tecnologia, né? A tecnologia hoje está bastante avançada e eu acho que também tem que acompanhar a tecnologia. Tem que acompanhar a tecnologia, tem que modernizar, tem que entender qual é o novo modelo dessa geração aí. Porque não quando eu coloco, dá uma sensação de voltar ao tradicional da escola, né?
O tradicional, quando eu falo, é no sentido da ética, do respeito, da moral, né? Pode sim, deve, é necessário introduzir a tecnologia cada vez mais na nossa educação do Distrito Federal e nível Brasil. É necessário. Infelizmente, isso não acontece. Nenhuma escola do Distrito Federal que eu tenha conhecimento tem esse preparo para preparar o aluno para as novas tecnologias, para colocar ele dentro de um ensino de qualidade, dentro das novas tecnologias, que é todo aquele sistema que entra. Vamos substituir os livros pelos computadores, pelos tablets, pelos iPads, seja lá a forma que for. Mas primeiro esse aluno, essa escola, essa família, ela tem que estar com condições para assistir. Como é que eu vou colocar uma escola com uma tecnologia de ponta se aquela família não vai ter estrutura de acompanhar ali aquela criança? Se não tem uma internet de qualidade? Nem para, se não tem um computador hoje nas escolas, nem para os professores, que é o que eu conheço. Não tem internet, muitas vezes tem escola que os professores é que tem que arcar com esses custos. Não tem computadores adequados, muitas vezes são os professores que com muito amor dedicam a essa educação de qualidade. E é nesse sentido aí. E, Elton, que a educação se encontra e que eu venho buscando esse olhar para essas novas propostas de educação, empoderamento dessas organizações não governamentais que faz trabalhos brilhantes aí com muitas crianças, trabalho a qual o Estado é que teria que estar responsável, né, atendendo essas crianças horário contrário às escolas do Distrito Federal, e eles não fazem. E mesmo assim não há suporte para eles. Quantas vezes essas organizações têm que ir humilhar para o governo atual, implorar para que as verbas que alguns projetos que existem já recebem seja paga no dia, porque ali tem famílias que trabalham, ali tem pessoas que precisam sim daquele valor dos salários que eles recebem para executar um trabalho de qualidade. Então, como é que ter saúde psíquica se você não sabe como é que vai ser toda essa estrutura? Com relação ao teu salário, à educação, à segurança, inúmeras outras questões sociais envolvidas. É um pouco complicado. É complicadíssimo. É isso aí, estamos chegando no final, já são 11 horas e 31 minutos, né? Vamos ter que encerrar, vamos ficar aqui a tarde toda. É verdade. São muitos tópicos, né, para falar. Eu vi que tem muitos aqui, hein? Você vai ter que voltar outra vez para a gente dar continuidade. Só que aí, aí a gente vai partir da onde a gente não falou, né? Isso. Dar continuidade. Hoje eu não falei, né, sobre a atenção do processo de revitalização da W3 Sul, que eu venho focando bastante nisso. Todos os moradores ali estão insatisfeitos das quadras 700. Eu hoje moro lá por meritocracia. Eu venho chamar a atenção para essas questões aí das 700, que está extremamente abandonada também, da W3 Sul, que é onde a maior parte do comércio ali está abandonada, deixada de lado. Mas isso é uma conversa para um próximo encontro, né? E nós podemos falar sobre isso, mas chamar essa atenção aí também. Do abandono, isso é interessante eu colocar rapidinho aqui, antes de terminar o tempo, que não é só outras cidades, como as pessoas falam, mas o Asa Sul, Brasília é bem cuidada. Gente, não é. É abandonada. É becos sujos, é beco abandonados, é becos que poderiam ser aproveitados com projetos legais para atender as comunidades. É um descaso. Ou seja, não tem escolha, não tem bairro. Brasília está abandonado. O Distrito Federal está abandonado. Sem cuidado nenhum. Inclusive a W3 Sul ali mesmo, eu lembro, tinha muito comércio ali, a maioria tudo porta fechada, né? Ali era o shopping a céu aberto do distrito de Brasília, né? Era como minha mãe coloca, ali era o programa do final de semana da família, todos trabalhavam, quando chegava no final do mês onde tinham seus salários, todos iam fazer compras satisfeitos, ali você encontrava de tudo. Hoje, uma ou outra loja está conseguindo se manter. Além dos aluguéis extremamente caros, jogada ao caos. Porque quem vai se sujeitar a abrir um salão, como as pessoas têm colocado ali para mim, se 5 horas ela tem que fechar, porque se ela ficar até 6 horas ela vai ser assaltada. Como é que ela vai dar conta de pagar impostos altíssimos que são direcionados a qualquer comércio que se abra ali? Então tem que se repensar nessas novas políticas aí, né?
para que seja voltada a atender novamente o comércio ali, da W3 Sul. E sem falar também do estacionamento, né? Que é outro caso sucesso. Não existe. Se aqueles comércios ali funcionassem todinho, onde é que o pessoal ia estacionar? É verdade. É outros detalhes. No processo de revitalização já tem que pensar nesse processo. Que é o quê? O VLT que está abandonado, né? Quantos milhões foi gasto nesta obra e está parada lá no início da Asa Sul? Muitos. Então, por que não investir novamente nesse término aí dessa obra, que vai facilitar a vida de muitas, muitas pessoas, vai melhorar essa questão do trânsito, né, do Distrito Federal, é mais um meio de transporte prático, né, como já existe no Rio de Janeiro e em outras cidades, que é o VLT, que é mais um meio de transporte que vai facilitar a vida das pessoas. Então, é isso. Eu sou a psicóloga Dolores Ferreira, venho aqui agradecer hoje a você e Elton pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha história, sobre os projetos a quais eu quero levar adiante, apenas melhorar, lembrando que eles já existe uma estrutura aí, mas melhorar e colocar dentro das escolas públicas do Distrito Federal. Esses polos de assistência à saúde mental do Distrito Federal, essa atenção à saúde mental dos professores, psicólogos militares e outros profissionais da área de saúde e educação, e essa atenção aí aos processos de revitalização dessas vias. Eu falo a W3, mas tem também aqui a comercial de Taguatinga, que está sobrevivendo, mas precisa de um olhar também ali, né? A comercial ali em Taguatinga. Com certeza. Então, beleza, a gente já está chegando já ao final aqui da nossa programação. Eu vou deixar já o convite para que a gente volte. Tem mais coisa que a gente ia colocar, mas não deu tempo. Eu ia falar um pouquinho sobre os PRODF, eu ia falar um pouquinho sobre a economia do Distrito Federal e também sobre a geração de emprego. Mas vai ficar para outra oportunidade, porque não vai dar tempo, né? Daqui a pouco vai ter outra programação aqui. Sim. Mas a gente já te deixa o convite para que você volta outras vezes para a gente dar continuidade a esses debates, que é muito importante que a comunidade também conheça esses detalhes, não é isso? Certo, Yelton. Eu agradeço, peço desculpa estourar o tempo aqui. Não, né? tá tranquilo. Então, a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo aí, muito obrigado, uma boa tarde. Psicóloga Dolores Ferreira, meu número é 15200, super fácil de decorar. 15200, não tem como esquecer. Eu peço o apoio de todos vocês. Vamos junto transformar essa política do Distrito Federal. Meu governador é Ibanez Rocha 15, o meu federal Tadeu Filipelli 1515. Peço o apoio e o carinho de todos vocês para que a gente consiga chegar lá e trazer bons resultados em nossos projetos. Um abraço. É isso aí, muito bem. Aqui é o programa Yelton Ferreira, né? Já chegamos ao final, são 11 horas e 37 minutos. Apresentamos aqui a candidata a deputada distrital, né? Dolores, psicóloga Dolores Ferreira, pelo MDB. E ela passou aqui as redes sociais. Você nem passou as redes sociais? Sim. Deixa eu só colocar aqui, aí você vai finalizar aqui e eu vou ali para a mesa. Tá, finalizar, tudo bem. Tá bom? Eu quero já te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui na TV Estação 26 e Sim. sempre estará aberta para esses discursos, para esses debates, para a gente trazer, que é muito importante para a comunidade. Então, eu gostaria que você colocasse suas redes sociais, falasse seu nome novamente e deixasse essa mensagem aí para o público aí que está acompanhando a gente, tá bom? Sim, muito obrigado. sim. E até a próxima. Obrigada né? a você. Peço desculpa, tá? Pelo seu nome, a pronúncia porque é um pouquinho diferente, complicado, né? Isso. Yelton. Eu lembro sempre da Cátia quando ela fala Yelton, né, Yelton? Então, Yelton, muito obrigada e desculpa aí Não, tranquilo. Pode dar suas considerações finais Sim. aí, tá bem? Então, pessoal, muito obrigada pela audiência, pela atenção de vocês, por esse tempo aí que vocês dedicaram aí a ouvir um pouco as minhas propostas. Eu sou a psicóloga Dolores Ferreira, venho em prol da saúde mental, atenções psicossociais existentes no DF, empoderamento das famílias, entre outras propostas, como o ensino técnico para jovens do ensino médio, profissionalizar os jovens para que eles entrem, né, no mercado de trabalho com menos burocracia, entre outras propostas. Meu número é 15200. 15200. Não esqueçam, é um número fácil. Dia 7 de outubro encontro todos vocês votando com consciência. Muito obrigada.
Tenha todos uma boa tarde, um bom almoço. Sim, vou falar aqui sobre minhas redes sociais. Então, no Facebook é Dolores Ferreira, no Instagram Dolores Ferreira Novo Social. Vamos fazer parte dessas novas políticas públicas sociais. Me acompanhem nas redes, curtam, compartilhem, leve cada vez mais o meu nome a famílias, às pessoas que não me conhecem ainda. Eu agradeço a todos. Um novo modelo de política é esse, o Formiguinha. Vocês são as minhas formiguinhas. Muito obrigada, tenham todos uma boa tarde.